A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos, trazendo para nós o relato de Daniel na Cova dos Leões, capítulo 6 do livro de Daniel, bastante conhecido por nós, mas dele eu extraí aqui o versículo 26 e o 27 para a nossa meditação. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem está falando isso aqui é o próprio Dario, que substituiu Beltesazar, que também era descendente de Nabucodonosor. Vamos traçar toda essa história. Nabucodonosor, no capítulo 2 desse mesmo livro de Daniel, teve um sonho, ninguém pôde interpretar, ele se enfureceu, até que foi trazido Daniel para interpretar o sonho. Daniel interpretou o sonho e assim o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel. Posteriormente, quando Nabucodonosor teve outro sonho, teve uma visão nas recâmaras à noite, onde o Senhor tirava dele o seu reinado por causa da sua soberba, porque ele não glorificava e exaltava o nome do Senhor. Daniel foi trazido novamente na sua presença, contou o sonho e a interpretação, e assim disse: tu serás tirado do teu trono, tu comerás ervas como animais, tu não andarás de roupa, tu não falarás como um homem, mas tu viverás como as feras do campo. E assim, momentaneamente, ele perdeu de si os seus sentidos humanos e começou a agir como um animal, porque não glorificou o nome do Senhor. E o próprio Daniel ainda disse para ele: olha, rei, tu podes saber que esse Deus, esse Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Agora, portanto, rei, aceita o meu conselho, desfaz dos teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele não deu ouvidos a Daniel e sucedeu tudo aquilo que Daniel falou. Quando voltou, passou um tempo fora do seu trono, quando ele voltou à razão, ele foi restituído e ele mesmo glorificou o nome do Senhor. No capítulo 4 de Daniel, ele mesmo, do seu próprio punho, falou, versículo 37, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades. Os seus caminhos juízo e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Nabucodonosor já aprendeu quem era Deus. Depois dele, o seu sucessor, Beltesazar, trouxe os utensílios da casa do Senhor, onde ele surrupiou os utensílios de ouro sagrados de Deus, consagrados a Deus, para beber vinho juntamente com as suas mulheres, os seus subalternos e as suas concubinas, né? Tirando a glória do Senhor, tirando a preciosidade, a santidade das coisas do Senhor, tornando coisas vãs. E assim, na mesma hora, uns dedos como se fossem dedos de homem, escreviam na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E a palavra do Senhor diz no capítulo 5, versículo 6, que os pensamentos deles ficaram turbados. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Ele tremeu e ele queria saber o significado daquela inscrição e foi trazido para ele novamente Daniel. Tanto falou para Nabucodonosor e agora estava falando para Beltesazar o que significava. Beltesazar ficou ouvindo o que Daniel falava, ele disse Mene, Mene, significa duas vezes, quer dizer, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. E naquela hora, Beltesazar se prostrou diante dele porque viu que ele estava falando pelo próprio Deus. Atou um colar de ouro no seu pescoço, vestiu ele de púrpura e ordenou que ele fosse o terceiro no seu reinado. Mas naquela mesma noite ele foi morto para que o seu trono fosse ocupado pelos persas. Com 62 anos apenas, subiu ao trono, aliás, com 62 anos já, apenas não, já subiu ao trono Dario. E aqui Dario já estava
ciente de quem era Daniel. E ele até simpatizava com Daniel, porque sobre todas as suas províncias, ele colocou 120 presidentes. E sobre esses 120 presidentes, ele botou 3 príncipes. No meio desses 3 príncipes, um deles era Daniel. E Daniel se sobressaiu tanto dos presidentes como dos príncipes. E eles invejaram a Daniel, urdiram um plano contra ele, fizeram o rei assinar um edito. E nesse edito, Daniel teria que ser lançado na cova dos leões. E a palavra do Senhor diz que essa atitude não podia ser revogada porque era uma lei irrevogável. Era uma lei que não se podia mudar porque estava selada com o selo real. A palavra do Senhor diz que jogaram Daniel na cova dos leões. Dario não quis ouvir as músicas, Dario não quis comer, Dario ficou perturbado, ficou entristecido. E a palavra do Senhor diz que depois que passou aquela noite e fugiu dele o sono, pela manhã cedo ele se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E quando ele chegou naquela cova, com voz triste, ele falou: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se a casa que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, quer dizer, a quem tu é fiel, a quem tu está perante a face, sempre, será que ele te livrou dos leões? E Daniel respondeu para ele: ó rei, vive para sempre, porque Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões para que não fizesse nenhum dano. E depois que Dario glorificou a Deus pela atitude dele em relação a Daniel, ele colocou os próprios invejosos na cova que eles quiseram matar Daniel. E antes deles e suas mulheres e seus filhos chegarem ao fundo da cova, os leões já despedaçaram seus ossos. Para você ver a ferocidade desses animais. E eles foram contidos pelo poder do Senhor. E depois Dario, o próprio Dario com a sua boca, ele disse que o Deus de Daniel era um Deus vivo que pode destruir, mas que permanece sempre, permanece eternamente, o seu reino é permanente, ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, porque livrou a Daniel. E é nesse ponto aqui que eu quero falar em poucas palavras o significado, a grandeza que um testemunho tem na presença dos ímpios. Muitas pessoas pregam. Uma vez o Obadias estava dizendo aí sobre os pregadores que são ovacionados, que são contemplados pelos outros como grandes pregadores. A oratória, meus irmãos, você pode aprender realmente em uma escola, que pode lhe ensinar como você se portar perante os púlpitos, perante as plateias. Tem pessoas que têm a voz afinada, cantam e encantam. Tem pessoas que têm muitos talentos e fazem na casa do Senhor deveras coisas que pode até nos olhos dos homens serem taxadas como pessoas grandes, pessoas de grande eloquência, pessoas de grande importância para o reino. Mas se isso tudo não for calçado por um bom testemunho, por uma vida fiel, uma vida consagrada, uma vida de humildade, uma vida de temor, uma vida de obediência, uma vida de santificação, nada disso vale na presença de Deus. O que eu fico maravilhada não é nem de Deus ter livrado Daniel da cova, porque desde o início do livro, Deus ampara Daniel e ampara também os seus 3 amigos que foram deportados juntamente com ele. Deus está na vida de todos 3 e com Daniel 4. Deus livrou os amigos dele da fornalha de fogo. E o próprio imperador viu um 4º homem como um Deus passeando entre eles. E quando eles saíram de lá, nem cheiro de fumaça tinha. Então Deus já vinha operando maravilhas. A cova dos leões foi só um fechamento de tudo aquilo que Deus tem poder de fazer e foi mostrado nesse livro. Então eu fico glorificando, exaltando o nome do Senhor, fico perplexa com isso, mas claro que eu fico, isso é um sinal, isso é uma maravilha de Deus. Mas o que me encanta mesmo, o que me deixa mesmo feliz e que eu fico almejando para a minha vida é o testemunho que esse homem dá, fazendo as bocas se calarem para denegrir ele e abrirem para glorificar e exaltar o nome do Senhor. O testemunho dele cala os inimigos, a ponto deles terem que inventar alguma coisa para poder prejudicar a vida dele.
O testemunho dele impacta as autoridades. O testemunho dele faz ele se sobressair entre os demais. O testemunho dele, a intimidade com Deus que ele tinha era tão grande, que o Senhor operava por meio da vida dele, sem que ele precisasse dizer palavra nenhuma. Ele foi jogado na cova. E Dario foi lá saber se tinha acontecido alguma coisa com ele. Ainda chamou o nome dele, porque tinha esperança que Deus iria livrá-lo. Você sabe o que é você fazer um ímpio que está em grande posição, uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que adora outros deuses, uma pessoa que não está nem ligando para a sua religião, para de onde você veio, que tipo de pessoa você é, você fazer essa pessoa se preocupar com você a ponto de crer que o teu Deus, o Deus a quem você serve, irá livrar você? Isso é testemunho. Testemunho converte. Testemunho indica o céu. Testemunho glorifica o nome do Senhor. Testemunho fortalece. Testemunho traz esperança. O bom testemunho fortalece a fé para que ela não venha a ser afligida, não venha a ser minguada, não venha a ser detratada. O que nós precisamos, mais do que sinais e maravilhas no nosso meio, é testemunho. É testemunho, porque as redes sociais estão cheias de mau testemunho de crente, de pastor que rouba, pastor que estupra, irmão que faz isso, e isso e aquilo. E quando a fornalha é aquecida para nós, ela é aquecida 7 vezes, meus irmãos. Ninguém tem pena de couro de crente, não. Então nós é que devemos fazer valer o nome de Cristo na nossa vida. Nós é que temos que ser a Bíblia aberta para todo pecador. Nós temos que ser o exemplo maior, o exemplo máter, para que essa sociedade ímpia, impura, denegrida, fedida, acabada, ela venha saber que existe um Deus que domina, um Deus que faz, o Deus que muda, que ergue o homem que estava ali no lamaçal do pecado, bêbado, caído, drogado, totalmente alienado dos bens terrenos, que ele venha para o reino, receba um nome, receba o bom cheiro de Cristo na sua vida, tenha um lugar, uma cadeira, numa congregação para se sentar, ouvir a palavra do Senhor e glorificar e exaltar o nome de Deus. Isso é milagre. E só quem pode fazer é o Senhor que fez o céu e a terra. Fazer um imperador que tomou um reino que estava vigente sobre todos os reinos. Fazer um imperador que tinha tomado um império importantíssimo, a ponto de ter nada mais, nada menos do que 120 presidentes sobre as províncias. E 3 para estar sobre 40 presidentes cada um. Um reino grandíssimo, um reino próspero, um reino rico. Fez o seu presidente maior, o seu imperador maior, baixar a crista, baixar a sua soberba e se dirigir à cova dos leões para saber se o Filho de Deus tinha passado bem a noite. É isso que eu quero ver. Eu quero ver uma autoridade dizendo, olha, pode quem quiser fazer o que é errado, mas eu conheço um crente que anda direito. Eu conheço um crente que quando compra, paga. Não é velhaco. Ele não anda difamando a sua igreja e nem denegrindo o nome de Cristo, quando ele faz conta no nome dos outros e não paga, quando ele não salda sua dívida num cartão alheio, quando ele honra cheque, quando ele honra promissórias, quando ele honra boletos, quando o seu nome não está sujo. Nome sujo significa testemunho sujo, entenda isso, em nome de Jesus. Se tu não pode comprar, não compra. Se tu não pode adquirir, não adquire. Só bota o teu chapéu aonde tua mão alcança, meu filho. Um testemunho poderoso, um testemunho eficaz, é você ser casado e honrar o teu parceiro, a tua parceira de vida. É você estar ali na saúde, na doença, como diz o padre lá quando vai casar o povo. Na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza, na pobreza. Mas hoje a primeira tribulação já acaba com a maioria dos casamentos. Ninguém é fiel. Os ímpios precisam ver crente que fala a verdade, que não anda mentindo, que não anda tecendo um cordão de mentira atado ao seu pescoço, onde as pessoas duvidam de toda a história que ele conta, porque não sabe quando ele está mentindo, quando ele está falando a verdade. Mente na tribuna, mente na portaria, mente na tesouraria, mente na diaconia, mente quando está no presbitério, mente onde tiver. O povo está precisando ver mulheres santas,
que não andam por aí mostrando as suas curvas, mostrando as suas particularidades femininas, que sabem se sentar, que sabem falar, que sabem se portar como verdadeira serva de Deus. Não pessoas que andam com roupas autocolantes no corpo para fazer com que a casa do Senhor seja tomada de uma sensualidade maligna. Isso é um testemunho péssimo. Isso acaba com o evangelho no meio do povo. O que o mundo está precisando ver é o que Dario viu em Daniel. Uma vida santa, aleluia. Uma vida justa, uma vida plena. Uma vida pautada por intimidade com Deus. Submissão, obediência, isso custa, e custa caro. É preço de oração, é preço de jejum, é preço de leitura da Bíblia, mas leitura mesmo para você aprender, para você não andar falando e pregando besteira, para ter pauta nas escrituras sagradas, falar e ter respaldo bíblico naquilo que fala. O povo está precisando ver pessoas que falam e realmente assinam e assinalam no que falam. Salmo 15, 4, parte B, diz que o verdadeiro cidadão do céu é aquele que jura e mesmo sofrendo dano não volta atrás. Palavra de crente é igual um tiro de pedra, meu filho. Se ele falou, está falado, porque ele tem só uma palavra, ele não tem duas palavras. O mundo está precisando ver amor entre nós, não brigas, picuinhas por causa de cargo, por causa de desavenças, besteiras, coisas poucas, miúdas, que acabam com o cheiro de Cristo no meio dos crentes. Traz a fedentina do pecado ao invés do bom cheiro de Cristo naqueles que são ganhos e perdidos. Como Paulo diz. O mundo está precisando ver uma igreja unida. Não é ministério brigando com ministério, obreiro brigando com obreiro, mulheres brigando umas com as outras, mas mulheres unidas, salvas, limpas, puras, santas, amorosas umas com as outras. O que nós estamos precisando ver é cada um procurando a melhoria para o seu irmão e não tendo inveja e querendo puxar o tapete do outro. Querendo ver o outro na lama para ser o primeiro a proclamar desgraça alheia. O bom testemunho arrasta multidões. O bom testemunho faz uma autoridade se prostrar diante do Deus verdadeiro. O bom testemunho faz um livro guiar milhares e milhares de pessoas desde que foi escrito até os dias atuais, como é o livro de Daniel. O bom testemunho arrasta mais do que palavras gritadas, vazias num microfone rouco. Porque enquanto as minhas palavras sussurram, o meu testemunho grita. Eu sou o que eu faço e não o que eu digo. Eu sou o que eu vivo e não o que eu ensino. Porque eu posso muito bem ensinar uma coisa para você e viver outra completamente diferente. Seja aquilo que você prega, seja aquilo que você canta, seja aquilo que você ensina, seja aquilo que você aponta. O bom testemunho tem esse poder de mudar, transformar, realizar milagres e maravilhas no meio do povo. E eu fico maravilhada como é que Nabucodonosor, no capítulo 2 e 3, exalta o Deus de Daniel. Maravilhada quando Belsazar veste Daniel de púrpura, põe um colar no seu pescoço e faz ele ser o terceiro no reinado quando ele decifrou o que estava escrito na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mesmo nessa mesma noite ele foi morto, mas antes de ser morto ele reconheceu que quem revela é Deus. E depois Dario também dá boa definição do Deus de Daniel. Um homem que botou 3 autoridades máximas a saber que existe um Deus que está sobre todos os deuses. E esse homem fez isso não só porque interpretou sonhos, mas porque ele era aquilo que ele falava. E ele dava testemunho do Deus a quem ele servia. Aleluia! É isso que eu quero para a minha vida. Mesmo que nunca eu faça um cego enxergar. Mesmo que nunca eu faça um mudo falar. Mesmo que nunca pessoas batam no meu ombro e digam assim, mas você prega, mas você faz isso. Mesmo que nunca eu vá ouvir nada disso. Mas eu quero ouvir um dia alguém dizer, eu aceitei Jesus porque eu observei a vida da irmã Mônica e eu sei que Deus é Deus. Isso aí eu quero ouvir. Eu quero saber se o meu testemunho impacta mais do que as minhas palavras. Eu quero saber se a minha vida converte mais do que aquilo que eu falo em cima das tribunas. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz na presença do meu Deus. Que o Senhor nos dê um bom testemunho diante das pessoas. E a paz do Senhor a todos. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém.